Próximo item da nossa lista, mangueira de combustível. Vocês têm duas opções aqui. Eu até vou fazer o seguinte, essa mangueirinha que vocês conseguem ver aqui, que eu estou mostrando com a chave de fenda. Deixa eu reposicionar a câmera aqui. Essa mangueirinha aqui, no caso de vocês usarem o anti-chama original, vocês já não teriam nada conectado aqui. Eu tenho aqui a mangueira do vacômetro que eu tenho lá dentro. Vamos soltar aqui para facilitar. Perfeito. Agora a gente tem uma visão melhor aqui das mangueiras de combustível. Deixa eu mostrar mais perto ali para vocês. Então aqui a gente pode ver a mangueira de combustível. Aqui, né? Retorno, vinda e retorno. Vocês têm a opção de soltar esses dois parafusos Torx ou de empurrar a mangueira aqui para baixo. Vai do que vocês preferem realmente. Eu, no caso aqui, eu vou colocar um desengripante só para a mangueira correr melhor e vou empurrá-la para baixo ali. E a gente faz isso porque o suporte dessa mangueira, ele fica na TBI, na borboleta. Então por isso que a gente precisa fazer tomar essa ação. Feito isso, a mangueira tá solta aqui para baixo. O próximo passo é soltar a mangueira do canister. Deixa eu reposicionar a câmera de novo para vocês enxergarem melhor. É só questão de puxar, essa aqui que encaixa aqui, ó. Deixa eu afastar aqui. Só questão de puxar para fora e colocar pro lado. Talvez essa borrachinha seja um pouco diferente para vocês. Eu sei que varia. Já vi mais de um modelo. Isso aqui ainda é original, então eu vou até dar autoplatina aqui. Vamos adiante. Aqui, então, só marcar a nossa lista. O que a gente já tirou? Além, né? A gente já tirou o cabo do acelerador, atuador de marcha lenta, sensor MAP. Soltamos ali do encaixe a mangueira de combustível. A gente acabou de soltar a mangueirinha do canister. A gente vai desconectar o sensor TPS, que fica na parte de baixo da borboleta agora. Eu marco aqui. Esse sensor ele fica bem aqui embaixo. Vai ser complicado de eu mostrar, eu acho. Deixa eu pegar o celular aqui, vamos ver. Então tá aí o sensor, ó. Aqui tá a borboleta, ali embaixo tá o sensor. Deixa eu puxar o celular pra fora pra vocês terem uma noção, certo? Vamos aqui. Então tá ali. E ele tem uma travinha que nem um atuador de marcha lenta em cima, né? Que nem esse aqui. Que a gente vai levantar a travinha e empurrar o conector pra trás. Perfeito. Então, conector do sensor do TPS a gente soltou lá também. Eu tinha esquecido de colocar na lista a borboleta, que é o último item ali. Vamos fazer ela agora já que a gente já tá aqui. Soltar ela. Para soltar a TBI a gente vai usar uma Torx 30. Para ter acesso aqui aos parafusos que tem atrás. São 3 parafusos que a gente vai soltar. Os parafusos compridos aqui, que nem vocês vão conseguir ver. Tá aí. Primeiro. Segundo. E o terceiro. E aqui tá a borboleta. Por fora que ela não tá tão suja, mas olhando por dentro a gente consegue ver bem a sujeira e ó, fazendo aqui, vocês conseguem reparar ali dentro, ó. Depois eu vou colocar na bancada, vai ser melhor de mostrar essa parte aqui, que aqui tá um pouco escuro. Vou colocar na bancada lá pra mostrar depois pra vocês a borboleta. Vou colocar ela aqui na nossa caixa. O TPS fica na parte de baixo da borboleta, tá? Então a gente tá com a borboleta aqui.
lá no carro, né? Onde ela ficaria assim, aqui ó, pra cá ficaria o coletor de admissão. O TPS fica aqui embaixo. E é importante, vocês podem soltar ele daqui, não tem muita ação de soltar ele, tá? Porque aqui dentro só tem uma chaveta que vem aqui dessa parte aqui da TBI. Ela atravessa e encaixa aqui dentro do sensor, então não tem muito o que vocês fazerem nele de retirar ele daqui. Acho que não é interessante, tá? Uma coisa que é interessante sempre prestar atenção quando vocês forem limpar a TBI é que vocês limpem ela nessa orientação. Porque aí o Car 80 ou enfim, o que vocês usarem para limpar, ele vai escorrer para cá. Do contrário, ele iria escorrer para dentro do sensor e aí a gente poderia ter um problema. Então, se vocês quiserem tirar o sensor para limpar a borboleta, não tem problema, mas não é necessário, desde que vocês prestem atenção para que não escorra para dentro do sensor aí a sujeira realmente. Próximo item aqui então já é os cabos de vela, mas como eu já tô com a borboleta aqui na mão, vou seguir aqui na limpeza dela. Eu particularmente, normalmente começo com esguichando um Car 80 em tudo, para soltar bem. Então eu vou fazer assim, ó, vou tirar aqui o sensor, o TPS, para que você matar a curiosidade, vocês verem como que ele é aí. Vamos ver que tamanho que é essa Torx, peguei uma errada. Eu acho que é uma 20. Isso aí, é uma 20. Mão na frente, não tem muita ação aqui, né? Enquanto estiver tirando parafuso, não tem muito o que eu fazer. Vou colocar o parafusinho junto com os outros lá na bandejinha metálica, magnética. Tá aí. Observem onde ele fica, esse sensor. Tá? E olhem só, no momento que eu tirei os parafusos, ele voltou um pouquinho. É porque ele fica sob tensão aqui, o início é normal. Então, tá aí o sensor. Isso que eu falei. Que é preciso tomar cuidado, como ele fica assim, né? Tomar cuidado para que não a sujeira não escorra daqui para dentro do sensor, contamine ele. E isso pode causar um problema. Pode danificar o sensor realmente, né? Então, só para vocês ficarem atentos aí. Vou aproveitar e vou dar uma limpada nele aqui. Colocar na pilha das peças limpas. E vamos voltar aqui para nossa TBI então. Aqui eu vou colocar um Car 80. Deixa eu até botar um outro jornal. Vou botar um outro jornal a mais aqui embaixo. Vamos dar a escovinha. Que é escovar a gosto, por assim dizer, né? Fui eu aqui em cima. Deixa eu mostrar aqui. Normalmente eu faço isso na rua, né? Olha aqui onde espirrou a sujeira. Azar. Coloquei aqui na bancada pra mostrar pra vocês, depois eu limpo isso ali. Depois de escovado essa parte aqui dele, eu vou abrir a borboleta e ficar segurando com a mão e escovar aqui ó. Vocês poderiam também deixar de molho. Eu não recomendo colocar, por exemplo, num molho de gasolina,
porque tem peças de plástico, por exemplo, essa parte de cima aqui onde o cabo do acelerador fica, um ABS, um plástico ABS. Então, acho que poderia atacar ali com a gasolina. Como ficar mais fácil para vocês segurarem aí, né? Ah, esqueci. Queria ter mostrado a sujeira que tava ali dentro. E esqueci, mas quando vocês forem fazer o de vocês, eu garanto que vai estar bem sujo. Normalmente tem uma crosta. E isso aqui dá uma diferença depois sensível aí no acelerador, porque tu precisa acelerar menos para que o ar consiga passar pela borboleta. E isso em pouca carga, né? Acelerando bem pouquinho. Porque um tanto da sujeira, ela cria como se fosse uma barreira, uma barragem para borboleta, quando a borboleta está pouco aberta. Vou ver se eu consigo exemplificar melhor aqui direto na borboleta. Tá ficando bom já. A sujeira ficou por esse lado, não tem problema. Aqui inclusive depois eu vou passar uma cera, deixar bem polido, bem limpo. Pode até escovar aqui, se estiver muito sujo. Aqui tem a entrada de ar pro atuador de marcha lenta nesse canto. É comum ficar uma sujeira nela, inclusive lá onde vocês estão vendo, ó. Deixa eu botar meu dedo lá agora. É comum ficar bastante óleo acumulado, especialmente se vocês usam o anti-chamas ali original. Aí o que eu falei foi o seguinte, ó. Eu vou movimentar bem pouco a borboleta. Deixa eu ver se eu consigo botar de alguma forma. O que eu quis dizer antes, como eu já limpei agora não vai dar pra ver, vocês estão vendo lá que tem um risquinho preto. Aquele risquinho normalmente é uma montanha quando tá muito sujo. Lá dentro, ó. Lá ali dentro. Quando tá muito sujo, aquilo aí vai acumulando sujeira e cria uma barreira que, por exemplo, abre um pouquinho. Esse pouquinho aqui não é suficiente para passar, praticamente. Porque ele tem uma barreira na frente, uma montanha de sujeira na frente. Né? Então você tem que abrir mais. E abrir mais. Até que o carro comece a responder, até que seja suficiente ar entre suficiente ar. E quando a gente faz essa limpeza, qualquer coisinha, qualquer movimentaçãozinha aqui já é suficiente para entrar um pouco a mais de ar. E com isso o carro, vocês vão sentir uma diferença com certeza no pé aí por fazer esse tipo de limpeza. Especialmente andando devagar. Não me preocupe em tirar tudo de início, especialmente aqui nessa parte da borboleta, porque aqui depois eu vou passar uma cera, uma Grand Prix, alguma coisa assim que vai ajudar, vai limpar. Aqui nesse poço é onde fica o atuador de marcha lenta. É bom vocês deixarem bem limpo ele também. Eu normalmente coloco uma estopa e uso uma chave de fenda para girar essa estopa. Vê que a estopa vai até lá embaixo. Chave de fenda. Com isso a gente consegue limpar bem aqui essa parte. Estão vendo que tá passando ali para baixo? Olha lá, estopa girando lá embaixo. Aqui. Lembra que não dava pra ver isso? Tá aí. Essa parte aqui de dentro, eu vou colocar a estopa também e usar uma chave de fenda pra movimentar nessa forma.
Na necessidade, podem colocar mais. E externamente, podem usar cara 80 ou o lubrificante, WD-40, o que for. E uma escovinha para deixar bem limpa aqui essa parte de fora da borboleta. A partir de um nível, que já parece estar mais ou menos limpo, mas a partir de um nível, para vocês conseguirem deixar bem limpo, só estando com a mão limpa, e daí pegar uma estopa limpa, enfim, coisas assim, porque senão cada toque que vocês vão dar aqui na peça vai sujar mais ela. Então, limpei bem aqui o que eu queria. Agora eu vou pegar uma estopa limpa e vou usar um... Antes eu passei o cara 80 e agora eu vou passar um lubrificante para limpar realmente aí a peça. Bom, então para conseguir deixar bem limpo mesmo, a gente vai ter que lavar a mão lá, tá com a mão limpa para seguir no processo. Passei esse tanto de lubrificante, né? WD-40 ou que seja. Pode parecer demais, realmente usei bastante, mas é que isso aí facilita bastante. Ele entra em lugares ali que vai ser mais difícil tu chegar com a mão. Então, vamos dar uma aceleradinha enquanto eu limpo externamente aqui. Agora o que eu vou fazer vai ser encerar toda essa parte interna aqui. Inclusive essa parte ali, ó, onde tá daquela marquinha, para deixar o mais limpo possível. Vou tocar mais rápido aí para isso não tomar tanto tempo de vocês. Passar uma estopa limpa agora para polir realmente. E tá aí. Podem ver ali que tem um brilho quase que espelhado ali naquela região onde a borboleta fecha. Que a gente poderia, se fosse o caso, passar uma lixa bem fina, se fosse o detalhe. Eu tô satisfeito com essa forma já. E creio que isso aqui já vai dar uma boa diferença. Vai ficar a critério de vocês o quanto vocês vão querer polir a mais ali. O meu tem uma marca ali que não é mais sujeira, que já é desgaste realmente no metal. Aquela linha que vocês conseguem ver ali dentro, acompanhando. E para tirar aquilo ali realmente só fazendo um lixamento. Só que daí eu acho que eu tiraria muito material da borboleta. E não é o objetivo agora. Tá? É só realmente deixar bem limpo. Você vai conseguir mostrar lá dentro. Então aqui tá fechado. Qualquer movimentaçãozinha leve já vai ser o suficiente para que passe ar ali para dentro. Certo? Borboleta pronta. Então o que eu vou fazer agora vai ser montar o sensor de posição da borboleta, TPS. Aqui novamente na borboleta, colocar os parafusos dele e depois colocar lá no carro. Então não tem grande dificuldade, só vou encaixar ele aqui. Lembrem que ele tinha um pouquinho de movimento aqui pré-tensionado, por assim dizer. Vou fazer isso aí, eu vou botar os dois parafusinhos aqui nele e a gente segue adiante. Eu montei o sensorzinho aqui. Esse sensor ele usa
Torx 20, coloquei na nossa lista ali também. Então, isso aqui tá ok. Tudo limpo nessa parte. A junta eu vou usar a mesma que eu estava usando antes. Não fazia muito tempo que eu tinha trocado, ela não está achatada nem nada. Então, vou colocar a nossa juntinha aqui. Eu passei um óleo nela. Não sei como vocês fazem, mas eu normalmente nesse tipo de junta de papel, eu passo, unto ela, por assim dizer, com óleo, para que diminua a chance aí depois de uma entrada de ar falsa. Agora eu vou colocar aqui o câmera, o celular no suporte, pegar os 3 parafusos aqui, a Torx 30, se eu não me engano, e vou colocar a borboleta de volta aqui na posição. Caso a junta de vocês não tenha saído, olha só como tá bem limpo, né? Talvez seja necessário vocês rasparem aqui com um estilete ou passarem um solvente, alguma coisa para desmanchar a junta. O importante é que esteja bem limpo para que a outra junta consiga dar uma boa aderência aí, a nova. Eu vou passar os parafusos antes aqui para evitar que a junta caia, né? No mínimo os 2 parafusos de cima é o ideal já passar para deixar aqui ponteado, por assim dizer. Caso vocês queiram passar os 3, não tem problema nenhum. Eu tô girando aqui para não forçar a passagem da rosca pela junta, evitar de rasgar ela, né? Vamos posicionar aqui. Aqui, ó, erro de amador. Já vi que eu botei o sensor virado. Então ele tá apontando para, ó, a borboleta tá aqui, o sensor tá apontando para lá, sendo que ele deveria estar apontando para cá. Então antes de botar aqui de volta, vou ter que virar o sensor. Assim, apontado pro lado certo. Não tenho vergonha de mostrar que eu errei. Não tem problema, evita ou diminui a chance que vocês errem também. Com os parafusos aqui fica fácil. Só achar aqui a posição, começa a rosquear um, começa a rosquear outro. E já tem a posição. Vou pegar a Torx. Trinta realmente. Então, encostei aqui os parafusos, agora eu vou dar um aperto, também sem ignorância. Certinho. Próximo passo, colocar o atuador de marcha lenta. Da mesma forma que os outros, eu dei uma olhada aqui nesse anelzinho de borracha, eu sei que não faz muito tempo que eu troquei. Parece que ele vai dar uma vedação boa. Vou seguir então, manter ele. Vamos prestar atenção nesse aqui na posição que a gente vai botar. Então, é para esse lado aqui mesmo. Tá no lugar certo. Parafusinhos. Vamos pegar a Torx 25. Então certo. Isso aqui tá ok. Vamos já encaixar aqui, encaixar o sensor. A gente tá aqui com o conector do TPS também aqui embaixo. Encaixado também. Vou vir do lado de cá encaixar o sensor e o conector do sensor MAP. Certinho. Tenho aqui agora, que no meu caso, eu uso o vacômetro lá dentro, então vou encaixar essa mangueirinha. No caso de vocês, se usam, lembram do anti-chamas original, vocês vão colocar depois ela ali. Vamos adiante. O próximo item da lista aqui é um item que é facinho de esquecer. Mangueirinha do canister. Às vezes ela fica encaixada aqui pra baixo, solta ali, a gente não presta atenção e o sintoma é assim que o carro vai ficar muito louco. Com a lenta bem alta daí, por ter uma entrada de ar falsa. Então isso aqui tá ok. Se a mangueirinha de vocês parece que não tá vedando bem,
Podem colocar uma amarra aqui para garantir, não tem problema.